Bom, já deu os nossos 3 minutos aí, vamos lá? Então, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Éder e essa live a gente vai falar sobre os 10 tipos de formatações condicionais e por que esse tema, né? Porque, como eu digo sempre, né, ao longo aí de uma grande trajetória aí, né, dos mais variados departamentos, áreas, serviços, bancos, enfim, né, sempre foi uma necessidade. Então, trouxe esse assunto para cá, porque é o assunto que vai poder, né, potencializar o trabalho de vocês, transformar horas de trabalho em minutos aqui no Excel, que é o objetivo principal do canal, fazer isso de uma maneira produtiva. Então, tenho certeza que, colocando em prática o que eu vou ensinar aqui para vocês, não tem como não acontecer dessa forma, não tem como não ser produtivo, ok? E queria já lembrar a galera que está entrando, eu digo sempre dos meus conteúdos, uma maneira simples, legal, né, de poder contribuir esse conteúdo super, né, super de valor aqui, compartilhando, marcando na ponta do mouse, printando, tirando uma foto, marcando na ponta do mouse aqui, né, me marcando nas redes sociais, compartilhando com os amigos. Isso ajuda demais, né, a divulgar o meu trabalho, tá bom? E a gente poder chegar ao alcance de mais gente. No assunto de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre 10 maneiras de fazer formatação condicional. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a gente vai começar, eu vou começar numa crescente, ok? Desde da formatação condicional mais básica até a gente chegar no nível avançado e, no final, a última formatação condicional é uma formatação condicional que eu batizei, né? Não é conhecida assim na internet, mas eu batizei de a formatação termômetro, que é onde a gente consegue medir, né, pela graduação das cores ali, se alguma coisa está muito forte, está muito fraco, e aí até peguei como exemplo a gente utilizar a questão da nossa temperatura corporal, tá? Mas no final vocês vão entender como que é isso, extremamente simples, extremamente prático, mas de muito valor, tá bom? Então vamos lá. Aqui a primeira formatação. Então, primeira coisa que eu vou fazer, assim, eu deixei todas as formatações aqui para vocês terem uma ideia do que é, porque eu também quero mostrar como a gente tira, como a gente edita, como a gente exclui, como a gente duplica, além de mostrar o que é a formatação. Então, primeira coisa, vou demarcar a minha área aqui, lembrando que eu vou, sempre que eu lembrar que eu vou dar um zoom para ajudar, tá? Mas eu vou vir aqui, marcar a minha área aqui na página inicial, aqui na minha guia. Eu tenho aqui formatação condicional. Então, basicamente, a gente vai trabalhar hoje aqui nessa guia, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui em formatação condicional, vou vir aqui embaixo em limpar regras das células selecionadas, ok? Então, já aprenderam como limpar regra? Parece muito básico, como eu falei, mas já vi muito mentorado, muito aluno, muito colaborador, né, batendo cabeça para tirar uma formatação. Às vezes eu já vi pessoas deletando a informação, achando que deletando a informação ela está tirando a formatação condicional. E são coisas bem diferentes aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a formatação condicional de duplicados. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a formatação condicional para identificar duplicados na data aqui, ou melhor, aqui na coluna C, que é a coluna dos nomes. Então, eu coloquei uma base bem pequena aqui para ficar muito fácil aqui para a gente poder fazer as validações. Então, marco aqui toda a área, por quê? Não, aí, primeira dica importante, tá? Sempre que você incluir uma formatação condicional, é importante que você marque a área, para que a formatação condicional ela já seja aplicada à área toda. Porque se você fizer a formatação condicional em uma célula, depois você vai ter o retrabalho de você ter que replicar essa formatação para as outras células aqui, ok? Então, uma vez marcada aqui o meu intervalo, eu venho aqui em formatação condicional e aqui eu venho na primeira opção aqui, que são regras de realce da célula, e logo na sequência, aqui embaixo, eu tenho a opção valores duplicados, ok? Então, eu vou fazer isso, venho aqui em regras de realce da célula, e aqui embaixo, valores duplicados.
Aí vocês vão perceber que automaticamente ele já identificou quais são os casos duplicados. E aí, qual que é o próximo passo? A gente deixar isso personalizado com a nossa cara aqui, né? No caso aqui, como são valores duplicados, eu tenho a opção, e aí eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas é legal, eu tenho a opção de colocar a formatação condicional da maneira que eu quero, na minha cara, da minha cor, do meu jeito, com a minha borda, enfim. Para isso, eu venho aqui na opção formal, né? No caso aqui, a formatação personalizada, e dentro da formatação personalizada eu posso mudar a fonte, a borda, o preenchimento, e vamos fazer isso. Então eu vou colocar um preenchimento, né, na cor vermelha, vou colocar a fonte branca para ter um contraste legal aqui, e vou colocar negrito, ok? Clico em ok e não ficou legal? Então o que eu faço? Eu venho aqui de novo em personalizado, por exemplo, e vou colocar aqui, por exemplo, no caso da fonte aqui, eu vou escolher uma fonte branca. Então, vou colocar aqui negrito, vou clicar em OK, ok? E clico em OK novamente. Então, automaticamente, ele já identificou e nós vamos poder, né, identificar que todos eles, né, todos os casos que estão em duplicidade estão marcados. Então, Silvia aqui está em duplicidade, Karina está em duplicidade, Rita está em duplicidade, Douglas está em duplicidade, e Estela está em duplicidade, ok? Então, esse é o primeiro e mais básica maneira da gente fazer a formatação condicional. O próximo qual que é? O próximo é a gente fazer uma formatação condicional com referência a uma célula, por exemplo. Poderia ser um valor, mas para fazer uma coisa diferente, eu coloquei essa informação numa célula separada e coloquei uma validação de dados aqui. Então, eu vou fazer a validação rapidamente, só para vocês entenderem, porque o efeito fica legal. E aí, como nós já aprendemos a tirar a formatação, estou marcando o meu intervalo aqui, vem formatação condicional, venho aqui embaixo limpar regras das células selecionadas para a gente começar a nossa formatação do zero. Então, aqui eu tenho uma caixa, uma validação de dados, e aqui eu vou poder escolher dentro dessa caixa a informação que eu quero. E baseado nessa informação, ele vai pintar as células aqui para mim. Então, esse é o objetivo. Então, eu vou fazer exatamente isso que eu falei. Vou vir aqui, marcar todo o meu intervalo, e aí marcando o meu intervalo de vendedor, por quê? Porque é essa informação que eu vou escolher ali na minha caixa de validação. E aí, o que eu faço aqui? Só a Priscila colocou, né? Usa a formatação condicional, me ajuda muito, exatamente. Aí a gente vai perceber que realmente é extremamente interessante aí para otimizar, para transformar nossas horas de trabalho em minutos aqui no Excel. A gente vai verificar isso. E como eu falei, assim, eu já tive experiências, né, principalmente com alunos, de alunos que perdiam tempo fazendo filtro, colocando fórmula de uma informação que simplesmente ele precisaria saber se tinha alguma informação duplicada ali simplesmente para arrumar, né, para mudar essa informação. Então, voltando aqui, uma vez marcado aqui, definida a minha coluna, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui novamente em formatação condicional, eu vou vir aqui em regras de formatação, e aí uma opção legal aqui é o seguinte, eu vou vir aqui em mais regras, ok? Então aqui dentro de mais regras, eu vou ter várias opções. Então, eu tenho aqui, por exemplo, formatar todas as células com base em seus respectivos valores, formatar apenas células que contenham. Então, assim, eu tenho uma série de condições aqui, formatar apenas os primeiros, acima e abaixo, duplicado, e utilizar aqui uma fórmula, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui na caixa onde ele pede para eu inserir um valor e eu posso colocar é igual e faço referência à minha célula lá, que é a célula K1, onde eu inseri um nome aqui. E vou formatar da maneira que eu quero. Então, eu venho aqui no preenchimento, escolho uma cor aqui, vou clicar em OK. Aqui, e vou clicar em OK. Quando eu faço isso, o que acontece? Aqui na minha formatação condicional, eu vou ter a seguinte situação aqui. Quando eu preciso fazer algum ajuste aqui na minha informação, o que eu faço? Eu venho aqui, marco todo o meu intervalo e venho aqui novamente em formatação condicional e eu venho em gerenciar regras. Então, sempre que eu precisar mudar, alterar alguma informação, eu venho em gerenciar regras, marco aqui a minha informação, que eu quero, e venho aqui em editar regras.
e veio validar a minha informação. Então, eu colocando o seguinte, que eu quero formatar as minhas informações baseado nessa célula. E coloquei uma formatação aqui. E aí eu clico em aplicar. Quando eu seleciono as minhas informações aqui, por exemplo, e essas informações elas não estão identificando aqui e aparecendo aqui nessa informação, é porque algum parâmetro, alguma célula aqui, ela não está fixa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, marco de novo a minha informação, venho em formatação condicional, venho em gerenciar regras, marco, e aí eu posso fazer o seguinte, eu tenho a opção de editar a minha regra, de excluir a minha regra, duplicar a minha regra ou criar uma regra nova. Eu vou mostrar para vocês como a gente exclui uma regra. Então, vamos imaginar que eu não quisesse utilizar minha regra. Então, eu vou excluir e vou clicar em OK. E eu quero refazer a minha regra. Então, eu venho aqui novamente em formatação condicional. Eu venho aqui em gerenciar regras. E aqui, novamente, eu venho aqui com uma nova regra. E eu vou procurar aqui, ó, formatar células baseados, formatar apenas células que contenham, formatar apenas os últimos, valores acima e abaixo, e aqui eu posso usar uma fórmula. Então, novamente, vou vir aqui, igual, faço referência à minha informação aqui e venho na minha formatação. E aí vou escolher qualquer outra informação aqui e vou clicar em OK. E vou clicar em aplicar aqui. Quando eu faço isso, quando eu escolho uma informação aqui, essa informação ela tem que fazer alteração aqui. Quando ela não faz, é porque eu tenho valores aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho, por exemplo, aplicado a coluna C, C2 e C89. Quando eu quero que essa informação ela seja corrigida ou quero que ela aplique em outra região, eu posso vir aqui na minha caixa e refazer essa edição. Ou eu posso simplesmente vir aqui e duplicar a minha regra e vir aqui numa outra regra, se eu quiser aplicar essa outra regra, e vir aqui e editar essa segunda regra. Então, assim, estou mostrando isso para vocês porque são situações, além da gente incluir uma regra, da gente duplicar a regra, da gente excluir a regra e da gente editar essa regra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui novamente e vou buscar uma outra situação. Então, eu vou buscar aqui, ó, por exemplo, texto, vamos buscar aqui vamos pegar uma situação aqui, ó, valores que contenham, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Apenas valores, aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer aqui? E aí, eu vou escolher aqui dentro do meu valor, dentro de editar regras, que eu quero mudar a minha informação aqui. Então, eu quero vir aqui e dizer para ele o seguinte, olha, toda vez, né, formatar valores em que a fórmula é verdadeira. Então, assim, que o valor, ele é igual a Silvia. Então, por exemplo, é uma situação que eu posso colocar se eu quiser aqui. Então, quando eu faço isso, ele vem aqui e identifica todos. Só que aí, por que ele identificou todos? Porque aqui eu preciso vir gerenciar regras aqui, ok? E aqui ele está colocando do C9 ao C19 para ele pintar toda a coluna quando ele identificar que existe algum com Silvia aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, depois que eu pintei toda a informação aqui, vamos marcar de novo a nossa área aqui, eu vou vir aqui, vou vir em gerenciar regras, vou marcar os dois, vou excluir essa regra, vou excluir essa regra, tá? Então, assim, a gente já aprendeu como excluir a regra, como duplicar a regra e como agora a gente como criar uma regra nova baseado nessa caixa aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Antes de fazer isso, deixa eu tirar novamente aqui, que ele não tirou a nossa formatação. Então, deixa eu... E aí ele está conflitando a nossa formatação aqui. Então, vamos lá. Formatação condicional, gerenciar regras. E aí eu vou excluir novamente essa regra porque ele está conflitando. Aplicar e OK. Então, novamente. Vamos lá, marcar nossa coluna aqui. Então, Ctrl seta para cima, Ctrl seta para baixo. E vamos novamente formatar condicional, regras. Vamos aqui, ó, textos é igual a, e aí vamos colocar igual a Silvia e vamos formatar aqui. Vamos colocar um verde aqui, vamos clicar em OK e vamos clicar em OK.
ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Toda vez que eu mudar um nome aqui na minha caixa, ele vai alterar o nome aqui. Então, só recapitulando aqui, ó. Então, vamos vir aqui em gerenciar regras. Dentro de gerenciar regras, a gente colocou uma formatação condicional onde o valor da célula tinha que ser igual à informação que está nessa célula aqui em cima. E aí, automaticamente, ele vai ser aplicado à célula C2, à célula C9, que é a célula que a gente marcou aqui embaixo. E clico em OK. E aí, toda vez que eu vier aqui e mudar a opção, no caso aqui da minha validação, e eu escolher um nome aqui, por exemplo, ele vai pintar o nome, que é o nome que eu escolhi aqui, ó. Então, toda vez que eu mudar a informação, ele vai pintar a informação que eu quero. Ok? Então, aqui eu já ensinei o duplicado, aqui eu ensinei a excluir, a duplicar, a incluir as informações que são as regras de inserção de formatação. Não exatamente um tipo de formatação, mas como que a gente faz, como que a gente edita, como a gente exclui, como a gente inclui, como a gente duplica uma formatação. Ok? Ó, a Priscila colocou que essa fórmula com validação de dados ela nunca tinha usado. Legal, já estamos agregando aqui. Então, o seguinte, a próxima informação aqui vai ser a seguinte. Aqui, novamente, eu vou marcar aqui, vou vir aqui em formatação condicional de novo, vim aqui, ó, limpar a regra de formatação. Uma formatação que eu, particularmente, eu acho muito legal, é muito simples e muito legal, que é o seguinte, a gente vem aqui e aí a gente define qual é a coluna que a gente quer. Neste caso, eu vou definir a coluna E e eu vou marcar a coluna toda. E aqui a gente tem, dentro de opção formatação condicional, eu tenho aqui regras de formatação e, como eu falei, a gente tem infinitas possibilidades. Mas eu vou vir aqui, ó, em barras, tá? Então aqui, ó, vou vir aqui, ó, em barras. Dentro dessa opção de barras, a gente vai ter o seguinte, eu venho aqui, venho em barras, e dentro de barras eu vou escolher uma cor aqui, ó. Vou escolher essa cor, e aí, para mim, olha que legal. Sim, muito simples, vocês viram, né? Recapitulando, ó, vim aqui em formatação, vim aqui, ó, em barras de dados e simplesmente escolhi uma informação, né? Então, assim, muito legal, muito prático. Agora, vocês imaginam o seguinte, imagina se tivesse que fazer esse trabalho na mão. Então, o quanto seria trabalhoso isso? E nesse comando, você vê, em praticamente 2 cliques aqui, a gente conseguiu ter esse resultado legal aqui. Tá? Mas, como se não bastasse isso, né, a gente também tem uma outra possibilidade, que é o quê? Vocês imaginam o seguinte, que aqui ele vai identificando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, ele vai aumentando a barra conforme os números. Então, o que ele faz? Baseado no intervalo que ele tem, que no caso aqui, vamos imaginar que seja de 34 a 150. Então, baseado nessas informações, ele coloca uma barra de progressão, né, dizendo quanto ele já evoluiu. Né? Então, ó, legal, a Andrea também colocou que ela não conhecia, mais um aprendizado, que bom, que legal. Esse básico, a Thelma colocou, esse básico da barras eu também não sabia. Legal. E aí, o que acontece? Pô, de repente você olha e fala assim, pô, ficou um trabalho legal, enfim, mas eu queria deixar só a barra, por exemplo. Então, é possível? Sim, é possível. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente, né, eu vou vir aqui, ó, limpar regras, e a gente vai fazer a mesma coisa. Vou vir aqui no mesmo intervalo, ok? Vou vir aqui em formatação condicional, novamente vou vir aqui em barras, ó, novamente vou vir aqui em barras, ok? E aqui em barras eu vou escolher, eu escolhi uma cor qualquer, eu escolhi essa cor aqui. Então, a gente vem aqui em barras e dentro de barras eu escolho o valor que eu quero aqui, né? A barra, o formato que eu quero. Então, vou fazer exatamente isso. Venho aqui em barras e vou escolher a cor que eu quero aqui. E aí, o que acontece? Como que eu tiro os valores, por exemplo, e deixo apenas a barra? Eu venho aqui em formatação, por isso que eu expliquei no começo como que a gente inclui uma nova, como a gente gerencia, na verdade, aí gerenciar, né? Vamos entender aqui, ó, gerenciar. É importante isso aqui, tá? O gerenciar é incluir, excluir, duplicar e editar, né, todas as formatações condicionais que a gente inclui aqui. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer exatamente isso. Vou vir em formatação condicional, vou vir aqui em gerenciar regras, e aqui em gerenciar regras,
O que eu vou fazer? Eu vou clicar eu vou clicar aqui, ó, em cima da opção, que é a opção da minha formatação, e vou vir aqui em editar regras. Olha que sacada, olha o pulo, né? Como eu digo sempre, olha o pulo do gato, né? É um negócio simples, né? Mas que a gente precisa saber, porque se não souber, vai passar dentre aqueles itens que eu falo, né? Todo momento eu falo, né? Que a gente não explora os recursos. A gente abre essa caixa, por exemplo, essa caixa que eu estou abrindo aqui, por exemplo. Eu tenho certeza que a maioria já abriu essa caixa infinitas vezes, mas a gente não explora as funcionalidades dela. E aqui existe um recurso aqui, ó, eu vou até ampliar aqui, ó, que chama-se mostrar barra somente. Então, aqui está a sacada, aqui está o pulo do gato. E eu venho aqui, clico nela e clico em OK. E clico em aplicar e OK novamente. E aí, dessa maneira, ele mostra somente a barra. Ah, mas, poxa, eu queria ter a minha barra separada do meu valor. É simples, é só você ter a informação do valor, cria uma segunda coluna, e aí na segunda coluna você deixa só a barra. É uma alternativa para a gente poder fazer isso. Ou os dois, ou só um, ou só o valor, ou só a barra, só que aí no caso, né, para ter numa mesma célula, dessa maneira. Ou a gente cria uma alternativa para uma próxima coluna com o valor. Aqui, por exemplo, seria uma alternativa. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para o próximo item aqui, que é a avaliação por ícones aqui. Então, novamente, vamos marcar a minha base aqui, vem formatação condicional e vou limpar a minha base novamente aqui. E aí eu fiz como diz, eu fiz uma só barra, eu não sabia, já vou, legal, Priscila colocou só a base, ela não conhecia. Realmente, a maioria realmente não conhece. E como eu falei, porque a gente, às vezes, a alternativa que a gente tem, às vezes, ela atende, como a gente não conhece uma outra alternativa, a gente acaba não usando. Mas, como eu falei, o objetivo do conteúdo, o objetivo do canal vai ser sempre a gente, né, transformar horas, né, de trabalho em minutos aqui no Excel. E isso faz com que a gente potencialize isso. Quando a gente não precisa buscar uma segunda alternativa, a gente continua, né, fazendo isso. E como eu falei, eu tenho, né, eu conheço, né, existem muitas pessoas, né, que não utilizam, eu vejo os trabalhos, eu vejo os resultados, eu vejo os questionamentos, né, e eu vejo que realmente não utilizam e por não conhecer, e até aí normal. Né? Agora, a partir do momento que conhece, né, a gente precisa colocar em prática. Nesse próximo item aqui, que é a avaliação por ícone, eu coloquei até uma brincadeira aqui, uma graça aqui, que é o seguinte: existe uma nota, então eu coloquei aqui uma coluna com uma nota, e vamos imaginar que estivessem avaliando, por exemplo, ou os professores, ou estivessem avaliando os alunos, mas isso é indiferente, tá? O objetivo é a gente entender o conceito aqui, a lógica. Então, você imagina o seguinte: eu tenho notas de 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10, porque eu defini isso, porque isso está dentre 10 parâmetros, isso está definido aí na regra de mais ou menos 1/3 entre eles, ok? Mas foi o que eu defini. Até coloquei uma brincadeira aqui, tipo, olha, se a sua nota for de 1 a 3, tipo, fique esperto, hein? Se for de 4 a 7, né, você tá café com leite. Se for de 8 a 10, né, tá aplicando, né, os meus métodos, das minhas aulas, né, enfim, porque aí a nota já está chegando no topo. Então, como que a gente faz isso? Eu venho aqui, marco todo o meu intervalo aqui novamente, venho em formatação condicional, venho aqui em regras de formatação, ou eu venho, né, e aqui dentro de regras de formatação, como eu falei, a gente tem regras de últimos valores, regras de base, e a gente tem escalas de cores e conjunto de ícones. E aqui dentro de conjunto de ícones a gente tem uma infinidade de informações aqui. A gente pode utilizar setas, bolinha, enfim, mas para não viajar muito, eu vou colocar a seta porque eu acho que fica fácil da gente ler essa informação. E simplesmente cliquei na informação, simplesmente no ícone, na opção que eu queria ali. E aí a gente vai avaliar essa informação baseado naquilo que a gente fez. Então, eu coloquei aqui que de 1 a 3, né, ele vai ficar ali né, tipo, tá no básico de 1 a, ou melhor, de 1 a 3, ele tá, tipo, ruim, né, ele tá zoado, então aqui de 1 a 3, ele tem que estar todos vermelhinhos aqui, ó, a gente pode olhar, né, e ver que ele tá
Todo aqui, ó, tá ruim mesmo. De 4 a 7, a gente pode olhar e acompanhar aqui que ele já está no intermediário aqui. Então, vamos até colocar o zoom aqui um pouquinho. De 4 a 7 e de 8 a 10 ele está no verdinho aqui. Tá bom? Então, a ideia principal desse ícone é simples aplicação, mas o efeito visual dele e o efeito, o impacto né, de você causar com esse trabalho, ele deixa o teu trabalho mais profissional, né? Ele dá uma cara diferenciada, né? É a parte de, como eu falo, é uma perfumaria sofisticada, é a perfumaria que a gente consegue colocar e isso consegue, né, gerar o impacto positivo do trabalho que você está fazendo. O próximo aqui é o seguinte, é o que eu chamo aqui, eu vou chamar de formatações de alerta de vencimento. Então, o que acontece? Além de todas as formatações que nós já fizemos aqui, a gente tem a possibilidade de fazer formatação de números, a gente também tem a formatação de data. Então, eu posso colocar a formatação de data. Sempre que o pessoal, geralmente, né, alunos, mentorados, as pessoas que eu acompanho, geralmente perguntam como isso é feito, inserindo uma fórmula. E aí, o que acontece? Eu sempre digo que aqui, por exemplo, quando a gente coloca uma fórmula, você já está num nível melhor de conhecimento para você colocar. E o bom da formatação é que a formatação você não precisa conhecer a fórmula, né? Se você conhecer quais são os tipos de formatação, você já consegue resolver muitos dos problemas que a gente tem. Só lembrando, tá? Só lembrando, se não esquece, né? Se você puder, me marca, copia, compartilha com as pessoas que vocês também acreditam que possam gostar desse conteúdo. Então, aqui nos alertas de vencimento é o seguinte: vamos imaginar que a gente tem aqui a coluna de data e a gente queira fazer uma marcação dessa informação baseado numa periodicidade, ou numa data futura, ou numa data presente, numa data passada, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou marcar novamente toda a minha base aqui, vou vir aqui em formatação condicional, e aqui eu tenho, por exemplo, regras de realce de células, e eu tenho aqui a opção uma data que ocorre, tá? Então, deixa eu ampliar aqui, ó, uma data que ocorre. Então, nessa opção, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, formatação, realce das regras, uma data que ocorre, e aqui, olha só nesse item, só para vocês terem uma ideia, só nesse item, quantas possibilidades a gente tem. Então, ó, vamos lá. Vou abrir aqui, vou tentar dar um zoom aqui, ó. Olha só isso. A gente tem aqui, dentre a questão da data, a gente tem como fazer uma formatação condicional baseado numa data referente a ontem, a hoje, amanhã, os últimos 7 dias, a semana passada, próxima semana, esse mês, próximo mês. Eu tenho certeza, né, quase que absoluta, que a galera, vou arriscar, 95% nunca tinha olhado essa caixa aqui, essa caixa de assistente. Mas agora todo mundo já sabe, então vamos colocar em prática. Então, o que eu vou utilizar aqui? Ó? Primeiro, eu vou utilizar para ontem. Então, vocês já viram que ela já pintou aqui com a cor, que é a cor padrão aqui dela, ok? Vou clicar em OK. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou inserir, já automaticamente, eu vou inserir uma segunda opção. Então, eu vou vir aqui, formatação condicional, gerenciar regras. E aqui em gerenciar regras, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na primeira, e vou clicar aqui, ó, em regra duplicada. E vou em qualquer uma delas, não importa qual, vou vir aqui em editar regra, né? E vou voltar aqui, ó, na minha caixa de opção aqui, e vou colocar datas que ocorrem, e vou substituir a informação por hoje. E vou colocar aqui, ó, vamos colocar um verde. Vou clicar em OK e vou clicar em OK aqui e vou aplicar.
Olha, já deixou o verde aqui. Tudo bem que o número está um pouco apagado aqui, mas depois eu vou arrumar esse número. E aí, vamos inserir mais uma condição. Por quê? Porque a gente pode inserir infinitas condições aqui. Então, vou vir aqui novamente, gerenciar regras. Vou vir aqui na anterior e vou colocar aqui, ó, editar regras. Ok? Em editar regras, eu vou vir só aqui na parte de formatação. Eu vou vir aqui na fonte para vocês verem que, assim, tipo, se a gente entender o conceito, em qualquer momento que a gente estiver aqui da edição, a gente consegue alterar. Então, vou clicar em OK, mudei a cor lá para a cor ficar legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir a nossa próxima regra. Então, eu vou duplicar mais uma vez. E aí, eu posso vir em qualquer uma delas, assim, qualquer uma delas que eu dupliquei, tá? Porque essa do meio, ela já está definida aqui para gente. Então, vou vir aqui na próxima. E aqui na próxima, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, editar regra. E aí eu coloquei uma para ontem, uma para hoje. E agora vamos fazer uma para amanhã. Então, vamos colocar para amanhã. E aí, para amanhã, eu vou colocar um fundo de preenchimento amarelo e uma cor aqui, a cor preta. Pronto. Para ficar bem visível aqui. Ok e ok. Então, beleza, ó. E aí, o que acontece? Agora, nós temos uma cor definida. Hoje, só reforçando, né? Então, baseado na data que a gente tem hoje, ele pontuou qual é a data que foi ontem, qual é a data que é hoje e qual que é a data que é amanhã. Então, você imagina, dependente do controle que você tem, da atividade que você faz, aonde você trabalha, que empresa você trabalha, enfim, dependente disso, né? Basta que você tenha qualquer tipo de controle que você necessita fazer um acompanhamento de data que você já vai conseguir fazer, né? E assim, muito rapidamente, você olhar, você imagina, você trabalha numa área de contas a pagar, por exemplo. Então, você coloca esse controle, automaticamente você abriu o seu controle, você já consegue identificar se já deu ruim, né? Como eu falo sempre, se deu M no ventilador aqui, né? Se está no dia ou se está um amarelinho aí para você prestar atenção e lembrar que você tem algumas coisas para fazer para o dia seguinte, tá bom? Então, essa foi a dica dos alertas aqui. Aqui é o seguinte, aqui muitas vezes nós temos os nossos controles aqui, mas muitas vezes a gente pinta uma célula só para não ficar uma coxa de retalho, como eu falo sempre. Então, a gente acaba às vezes limitando a uma coluna só, mas a gente tem a possibilidade de pintar a linha toda também, como tem aqui. Então, para isso, o que a gente faz? A gente vem aqui, marca, novamente, vou vir aqui, limpar regras de formatação. E vou inserir a minha regra aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pintar, colocar uma formatação baseado, por exemplo, então eu vou colocar uma regra aqui, baseado numa forma. Por que baseado numa forma? Porque vocês vão prestar atenção aqui o seguinte, eu tenho uma base onde eu quero pintar todas as informações em duplicidade, mas de todas as colunas. Então, assim, só para vocês entenderem, assim, a gente está colocando uma formatação condicional tipo nível high, assim, tipo nível top. Porque primeiro que a gente está colocando uma formatação condicional para duplicados de todas as linhas, de todas as colunas, enfim. E depois que a gente está fazendo isso e pintando a linha toda. Então, enfim, a gente está evoluindo. Então, como que a gente faz isso? Primeiro que eu criei uma chave aqui na coluna A, como eu mostro sempre como alternativa, e na coluna A eu coloquei aqui, só para vocês verem aqui, eu coloquei uma chave, e nessa chave eu juntei, por meio da concatenação do e-comercial, não vou abordar isso hoje, né, porque não é o tema, mas eu juntei todas as informações de todas as colunas numa célula. Ok? E repliquei para as informações de baixo. Então, aqui na coluna A, eu tenho a informação de todas as linhas. Então, se eu tiver uma linha repetida, ele vai acusar para mim. Então, como que eu faço? Então, eu vou colocar uma fórmula, e nessa fórmula eu vou colocar o seguinte: conte C. Futuramente a gente vai falar sobre esse tema também. E aí, eu quero contar o quê? Eu quero contar aqui, dessa minha coluna, a informação que duplica. Então,
e ela não pode ser maior do que 1. Então, essa é a minha função. E aí, depois eu vou explicar novamente para vocês. Então, o que eu estou colocando aqui como critério da minha função? Então, assim, ó, eu estou pedindo para ele contar só na minha coluna A da informação do A4 ao A18, que é o meu intervalo, né? Eu quero que ele conte toda vez que tiver uma informação duplicada. Então, eu fiz referência à minha primeira informação aqui. Então, ele vai vir aqui na minha coluna, vai olhar o primeiro e vai falar assim, poxa, essa informação ela está duplicada aqui em linhas diferentes? Se ele tiver, ele vai me acusar. E aí eu digo para ele qual que é a formatação que eu quero colocar aqui no meu preenchimento, por exemplo. Então, eu vou clicar em OK, vou clicar em aplicar, e aí o que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em formatação, vou vir em gerenciar regras da formatação. Por quê? Porque aqui, ó, em algumas situações de formatação, a gente vai ter que entender um pouquinho o conceito de fórmula, de fixação de fórmula, que é o quê? Vocês imaginam o seguinte, aqui eu coloquei, só para vocês entenderem, uma fórmula, como eu falei, que é para contar da célula A4 a A18. Até aí, tudo bem. É para fixar, porque é sempre para ele ir lá do A4 ao A18 e contar, sempre, independente da linha. Só que no primeiro, ele precisa olhar o A4, no segundo, ele precisa olhar o A5, e aí sucessivamente. Só que para isso, eu preciso tirar aqui a informação, ó, eu preciso tirar esse cifrão aqui. Por quê? Porque esse cifrão ele está fixando sempre na mesma linha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deletar essa informação para que ele, por exemplo, entenda, tá, que eu quero, na primeira linha, olhar e falar, tem algum duplicado aqui baseado nessa primeira linha? Tem. Não, não tem. E na segunda? Também não. E na terceira? Não. E até sucessivamente, até chegar na linha em que ele tem um item duplicado. No caso aqui, é o nome aqui. Eu até coloquei a informação, deixa eu até pintar de uma cor diferente para ficar mais claro aqui para vocês. Ó. Vou até vir aqui, ó, editar regra novamente e vamos formatar. Vou colocar a fonte aqui, negrito e branco, para ter um contraste legal aqui, para a gente enxergar essa informação aqui. Ok? Então, só refazendo. Então, eu coloco uma formatação condicional. Nessa formatação condicional, eu vim aqui e falei para ele o seguinte, olha, eu quero colocar uma formatação condicional utilizando uma fórmula e eu quero que faça o seguinte, eu quero que você aplique esta fórmula. Qual que é a fórmula? É o conte C, que a gente pode aplicar em qualquer célula. E aí o conte C, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele venha aqui, toda a minha coluna A, olhe o primeiro valor e diga, ele repete? Repete. Então, pinta. Se ele não repete, deixa da maneira que está. E ele faz isso para todos. Então, quando ele chegou aqui na linha 10, o que aconteceu? Ele chegou aqui na linha 10, ele falou assim, olha, o valor, a unidade vendida, o produto, o vendedor, a data, todas essas informações elas se repetem. Ah, mas porque ele olhou todas as colunas? Não, porque, como eu falei, né, no nível high, passando para vocês aí no nível top avançado aqui, eu mostrei para vocês uma alternativa que era a gente juntar todas essas informações em uma coluna e baseado nessa coluna e não nas demais, a gente fazer a formatação condicional, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos evoluir aí para a nossa formatação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O próximo vai ser maior ou menor, enfim, e eu coloquei esse tema, formatação, pelo seguinte, deixa eu só ajustar aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, porque a gente está vendo aí, geralmente, uma só formatação, e nessa formatação a gente está colocando a cor que a gente quer. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. E o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente pode colocar mais de um tipo de formatação condicional em uma célula, desde que elas não conflitem, né? Então, e aí, novamente, todos os assuntos, que são os assuntos que eu trago para cá, são os assuntos que eu já levantei, são os assuntos que eu já tive
de feedback, de questionamento de alunos, de mentorados, de colaboradores, né, pelas áreas que eu passei, pelos grupos de suporte, né, que eu participo. Esse é um questionamento muito comum, né? Se é possível você colocar mais de uma formatação condicional numa célula, tá? Então, por isso, estou trazendo esse tema aqui e também, obviamente, porque isso está diretamente relacionado com o objetivo, né, do canal e do conteúdo, que é transformar, né, horas de trabalho em minutos aqui no Excel, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu estou marcando aqui? Ó? Vou marcar a coluna salário aqui novamente e para mostrar para vocês, eu vou deixar, inclusive, a formatação aqui e vou vir aqui, ó, em formatação condicional e em gerenciar regras, tá? E aí vocês vão perceber aqui que eu tenho 3 tipos, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho 3 tipos de formatação, todas baseadas na mesma coluna. Você olhar aqui, a coluna é a mesma coluna S, apenas a diferença é o quê? Que a primeira formatação são os 10 primeiros, a segunda, o primeiro, e a terceira, um conjunto de ícones. Lembrando que a primeira e a segunda, basicamente, elas fariam a mesma coisa, mas como elas têm parâmetros diferentes aqui, formatos diferentes, ele aceitou. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou vir aqui, novamente, vou marcar todo o meu intervalo, vou vir novamente aqui para a formatação condicional, vou vir aqui em limpar regras. E aí a gente vai inserir a nossa primeira regra aqui, que é o seguinte. A gente viu alguns tipos e agora a gente vai ver formatação condicional relacionada a um valor específico. Então, um valor, vamos colocar aqui, ó, maior do que. Então, aqui o que ele está fazendo? Então, se eu quero um valor como parâmetro, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, eu quero um valor maior que 10 mil, mas eu posso mudar esse valor, eu posso colocar 5, ou eu posso escolher outro valor aqui dentro da minha caixa aqui, eu posso escolher outro valor, mas eu vou manter esse aqui, porque o objetivo é só mostrar para vocês que a gente consegue colocar várias formatações. Mas como eu coloquei maior que, e coloquei 20.900, ele pintou apenas, né, os valores de 20.900. Mas vamos imaginar que eu também quisesse colocar uma segunda formatação condicional aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou escolher aqui vou colocar aqui, ó, dentro de conjunto, eu vou escolher esse dos gráficos aqui que eu acho legal, como eu tinha feito antes. Então, ó, nós já inserimos uma segunda condição aqui. Então, ele marcou todos os valores que eram 20.900, colocou um gráfico também naquele mesmo esquema, então ele vai colocando, você pode perceber que aonde ele tinha o 20.900, ele colocou a informação aqui, por exemplo, que está mais pintado, e lógico, como o gráfico ele é pequeno, os que têm mais ou menos variações, às vezes como é muito pequeno a gente não consegue ver, mas como eu falei, o objetivo é apenas mostrar para vocês que a gente consegue colocar quantas formatações a gente quiser, desde que essa informação, como eu falei, ela não seja conflitante. Então, se eu pegar aqui, ó, e quiser colocar uma terceira, eu também consigo. Como eu falei, desde que ela faça sentido, desde que ela não seja conflitante, né, e que essa informação ela vai fazer com que você ganhe horas, né? Então, aí tá tudo valendo, ok? E a penúltima delas aqui é o seguinte: eu tive muitos questionamentos também da galera, do pessoal, né, se era possível você colocar uma formatação condicional dentro de uma tabela dinâmica. Né? E sim, é normal, como qualquer outra, qual que é a diferença? Né? E aí fica a dica aqui, seguinte, a diferença é que se eu posicionar em apenas uma célula, vier aqui em formatação condicional, e aí eu vou escolher qualquer informação aqui, vou escolher o da barra aqui também, ok? Então, eu escolhi aqui uma informação, vocês vão perceber que ele pintou apenas uma célula. Então, qual que é a atenção aqui no caso da tabela dinâmica? É que quando eu inserir uma formatação condicional aqui, ele vai abrir aqui, né? Ele vai habilitar aqui uma opção aqui, e eu vou utilizar essa opção para vir aqui e colocar, né, uma das alternativas que ele me pergunta aqui, que é se eu quero inserir apenas na célula selecionada, em todas as células, né, todas as células mostradas valores, enfim, ele vai ampliar aqui. E aí eu vou simplesmente marcar que eu quero todas as células mostradas como valores. Qual que é a diferença?
Diferença, ó, se eu colocar só valores, ele vai pintar a coluna de valores. Se eu colocar todas as, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, somente células selecionadas, ele vai fazer com a célula que a gente colocou aqui. Então, essa é a diferença. Então, se eu tiver marcado na coluna que eu tiver marcado, eu vou ter a opção, a possibilidade de colocar, se eu quero apenas na informação de cima, então ele coloca aqui, ó, todas as células mostrando valores, todas as células mostrando os valores e a soma. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a opção, que é a opção de total. E essa opção eu consigo configurar na minha tabela dinâmica e tirar essa opção. Tá? Então, só para vocês saberem. Então, mas quando ela está preenchida com as informações da tabela, né, e a informação de total, ele vai habilitar essa opção para dizer qual a informação que eu quero. Se eu disser que eu quero todas, né, as opções de valores aqui, ele vai marcar todos eles dentro de uma tabela dinâmica. Então, para a gente saber que tem sim também essa possibilidade. E como eu prometi, a última é o que eu chamo aqui de uma validação termômetro, e aí vocês vão entender o resultado. Vocês já estão vendo aqui o resultado, um resultado legal, né? E aí vamos entender na prática como que ele funciona. Eu coloquei aqui apenas duas informações e coloquei, né? Tudo bem que tem aqui tem temperaturas aqui que eu coloquei que eu acho que se a pessoa tiver, ela vai dessa para uma melhor, né? Ou seja, mas eu coloquei realmente só para a gente ter mais informações e ter mais intensidade de cores. Então, eu coloquei aqui temperaturas de 36 a 43 graus aqui, por exemplo, tá? Para a gente exercitar. Então, vamos imaginar que alguém fizesse o controle de temperatura, e aí pode estar na ordem ou não, mas fizesse essa medição de temperatura. Então, eu coloquei algumas datas e coloquei as medições aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou vir aqui em gerenciar regras, né? E vou vir aqui, ó, e colocar nova regra. E aí, o que acontece? Aqui de cara, ele já está me passando algumas condições aqui. E ele está falando o seguinte, olha, eu quero um estilo aqui, que é um estilo bicolor, ok? E nesse estilo, eu tenho como dizer para ele, do mais baixo para o mais, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Eu tenho como colocar aqui, ó, do mais baixo para o mais alto, qual é a escala de cor que eu quero colocar aqui. Então, ou seja, então eu posso vir aqui e dizer, olha, é o seguinte, eu quero, no mínimo, né, no mais baixo, eu quero o contrário, eu quero colocar, eu vou colocar uma cor mais clara. E no mais alto, né, eu quero, né, chutar a boca do balão aqui, então eu quero colocar uma cor bem mais alta aqui. Simplesmente isso. Então eu defino qual é a cor que eu quero para o mais alto, para o mais baixo, e eu clico em OK, clico em aplicar e clico em OK. E aí ele simplesmente, como eu falei, em dois efeitos aqui, ele mostra uma escala degradê aqui com o nível que a gente pode chamar de nível de temperatura, enfim, mas que o objetivo principal é a gente entender que quanto maior, quanto mais forte, enfim, quanto ele tiver um nível do nosso conceito mais alto, a gente vai parametrizar para ele ficar mais claro ou ficar mais escuro aqui. Tá bom? Então, e aí, como eu falei, né, se isso fez, né, se isso fez efeito, se isso agregou valor, se está agregando valor, né, para vocês, né, primeiramente, não esquecer, né, antes a gente já está finalizando aí nossa live, mas dar um print, compartilhar com os amigos e lembrar sempre, né, que todo o conteúdo que foi colocado aqui hoje foi colocado baseado sempre, né, na possibilidade, né, sempre na transformação, né, de horas e minutos, né, aqui no Excel. Então, todas elas, sem exceção, tiveram esse objetivo. Espero que vocês tenham agregado muito, que vocês tenham tido, né, um aprendizado muito grande nisso, né? E como falei, não esquece de compartilhar, né? Sejam sempre bem-vindos a essa live, a esse conteúdo, e eu espero encontrar vocês aqui, né, em próximas lives, em próximos eventos, né? Se já estiverem inscritos no canal, obrigado, eu quero agradecer como sempre aqui. Se não tiver, né, tem a oportunidade de fazer isso. E como eu falei, não esquece de compartilhar isso com a galera, com os amigos. Tá bom? Então, por hoje é isso, né, os nossos 10 assuntos aí. Fiquei
né? Muito feliz aí, porque já causou a transformação de todo mundo e a gente se vê na nosso próximo conteúdo aqui, tá bom? Só finalizando os comentários, agregou demais, a Thelma agregou demais, legal. E é isso aí, espero encontrar vocês aí nas nossas próximas lives, nos nossos próximos conteúdos, tá bom? Um abraço, até mais, até breve.